Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo desse cropped em crochê. Ele possui um bico que é opcional, pode fazer sem ele. E fiz o acabamento em relevo e arredondado na ponta. Mas se quiser a ponta mais reta, vou mostrar como fazer. Ele possui alças para amarrar no pescoço. E se quiser, essa mesma alça de cima pode fazer para passar na parte de trás. Para a parte de trás, fiz um cordão separado que pode remover. Usar bojos é opcional, se quiser não precisa, mas se for usar, pode fazer a aplicação da forma que quiser. Fiz a aplicação de uma forma bem simples, costurando somente as pontas e vou mostrar como fazer. Esse cropped é no tamanho P, mas nesse mesmo vídeo vou mostrar como fazer em todos os tamanhos, do PP ao GG. Agora vou mostrar os materiais que vou usar, mas antes peço para que deixe seu like. Para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Para a confecção, vou usar o fio barroco número 4. Essa é a cor ouro, numeração 1449. Mas pode usar qualquer fio para a confecção de qualquer espessura. Mas se quiser usar fios com essa mesma espessura, pode usar qualquer fio 4, como barbantes, fios para amigurumis, ou até mesmo linhas finas dupla, ficando com a mesma espessura de um fio 4. Ou fios que a agulha indicada seja 2,5 a 3,5 milímetros. A agulha que vou usar vai ser de 3 milímetros. Mas como os fios, podem usar qualquer numeração de agulha também. Vou usar também um par de bojos no tamanho P, no formato cortininha. Esses são os bojos Eva, que é parceiro do canal, e para adquirir bojos de vários tamanhos e modelos, o link está na descrição do vídeo. Mas usar bojos é opcional. Vou usar uma agulha de costura, fita métrica e tesoura para remates. A peça para todos os tamanhos, independente da espessura do fio, deve ser feito da mesma forma no início. Primeiro vou fazer o anel mágico. Depois do anel mágico, faço 3 correntinhas que vai servir de primeiro ponto alto. Volto para dentro do anel mágico e vou fazer mais 2 pontos altos, totalizando 3, contando com as 3 correntinhas iniciais. Ficando com 3 pontos, puxo a sobra de fio do anel mágico para fechar a base dos pontos, viro para dar início à próxima carreira, e para a próxima carreira, subo 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto, e no segundo ponto de base, que é o do meio, vou fazer um ponto V, que é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, no mesmo ponto de base. E no terceiro e último ponto de base, faço um ponto alto somente, ficando nessa carreira com 4 pontos, sendo um ponto alto no primeiro e um no último, e 2 no meio, separado por uma correntinha. Ou seja, ficando com um ponto alto a mais que a carreira anterior. Viro e para a próxima carreira eu faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto, e no segundo ponto de base faço um ponto alto. No espacinho de uma correntinha, eu vou fazer um ponto V, que é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E nos 2 últimos pontos, depois da correntinha, faço um ponto alto sobre cada um. Ficando nessa carreira com 6 pontos altos, sendo um ponto alto em cada ponto de base e 2 no espacinho de uma correntinha, com uma correntinha de espaço. Viro, para a próxima carreira faço 3 correntinhas, no segundo ponto de base um ponto alto e no terceiro um ponto alto. No espacinho de uma correntinha faço um ponto V, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E nos 3 últimos pontos depois da correntinha, faço um ponto alto sobre cada um. Lembrando que para todos os tamanhos, independente do fio que estiver usando, deve fazer da mesma forma.
E nessa quarta carreira, ficando com 2 pontos altos a mais que a carreira anterior. Viro. E igual às carreiras anteriores, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto e sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base, até chegar no espacinho de uma correntinha. E no espacinho de uma correntinha, faço um ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E depois do espacinho de uma correntinha, em cada ponto de base, faço um ponto alto. E vou seguir fazendo assim nas minhas próximas carreiras. Para iniciar a carreira, viro a peça, faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto. Nos próximos pontos de base, faço um ponto alto, no espacinho de uma correntinha, um ponto V, que são 2 pontos altos separados por uma correntinha. E nos pontos depois da correntinha, faço um ponto alto sobre cada um. A cada carreira fica com 2 pontos altos a mais que a carreira anterior. Pode fazer a quantidade de carreiras que quiser, mas a última carreira deve fazer até a largura que precisa para o busto. Se for usar bojos, recomendo tirar a medida no bojo. Pode ir fazendo as carreiras até a última carreira ficar com a mesma largura da parte de baixo do bojo. Se for fazer em centímetros. Para o tamanho P, que é o que eu estou fazendo, vou fazer até ficar na largura de mais ou menos 14 centímetros. A cada tamanho faço uma diferença de mais ou menos 2 centímetros. Então, para o PP, pode fazer até ficar com 12, para o M, 16, para o G, 18 e GG, 20 centímetros. Mas, claro, não precisa ser o tamanho exato e pode fazer sob medida. Usando essa mesma espessura de fio, para cada tamanho faço uma diferença de uma carreira. Para o P, faço 14, para o PP, 13, M, 15, G, 16 e GG, 17 carreiras. Volto quando estiver do tamanho que preciso. Terminei de fazer todas as minhas carreiras. Segui fazendo da mesma forma que fiz no início. Ponto sobre ponto e no espacinho de uma correntinha, um ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Para o meu tamanho P, fiz um total de 14 carreiras e ficou certinho com 14 centímetros. Lembrando que não precisa ser exatamente o tamanho. E ficou também na largura do bojo. Claro que pode passar ou faltar um pouquinho. Agora eu vou dar início à minha primeira carreira de pontos altos fechados. Vou iniciar aqui, igual às carreiras anteriores, fazendo 3 correntinhas para o primeiro ponto e em cada ponto de base vou fazer um ponto alto. Volto quando estiver chegando no espacinho de uma correntinha. Depois de fazer um ponto alto sobre cada ponto e chegando no espacinho de uma correntinha, vou fazer nesse espacinho um ponto alto somente. E agora eu vou nos próximos pontos altos depois da correntinha e vou fazer um ponto alto sobre cada um. Volto quando estiver finalizando a carreira. Terminando de fazer a minha primeira carreira de pontos altos fechados. Agora eu vou aqui no último ponto e vou fazer um ponto alto. E para a próxima carreira, viro. Faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto. No segundo ponto de base, faço um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Todas as minhas próximas carreiras devem ser feitas dessa mesma forma, ponto sobre ponto, não terá nenhum aumento. Então, vou dar continuidade fazendo aqui as minhas próximas carreiras, um ponto alto sobre cada ponto de base, até o tamanho que preciso. Se for usar bojos, recomendo posicionar a parte de baixo do bojo na última carreira e fazer as carreiras até cobrir ele todo. Observa-se que, com essa quantidade de carreiras, as laterais aparecem. Então, se for usar bojo,
deve fazer as carreiras até cobrir ele todo. E se não for usar, recomendo fazer as carreiras até ficar mais ou menos reto na última carreira. Não precisa deixar totalmente reto, senão precisaria de fazer muitas carreiras. Mas se tiver faltando uma ou duas carreiras para ficar, já está numa boa quantidade. E mesmo seguindo o bojo, a última carreira vai ficar um pouco reta. Com essa mesma espessura de fio fazendo em quantidade de carreiras, para o tamanho P pode fazer 4 carreiras. Para o PP 3, para o M 5, G6 e GG 7 carreiras. Volto quando finalizar. Terminando de fazer todas as minhas carreiras, contando com a primeira de pontos altos fechados, totalizando 4 carreiras. Agora eu vou aqui no último ponto e vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha e corto o fio. E para todos os tamanhos, fazendo essas carreiras, aumenta um pouco na largura, mas não tem problema. Para o meu, aumentou mais ou menos 2 centímetros. E fazendo essa quantidade de carreiras, cobriu todo o bojo, deixando a parte de baixo dele na última carreira, as laterais ficaram mais ou menos do mesmo tamanho da peça. E recomendo deixar mais ou menos do tamanho do bojo mesmo, para que não sobre muito nas laterais, mas também não falte. E depois de terminar o primeiro bojo, vou fazer o segundo da mesma forma. Claro, devo iniciar fazendo o anel mágico, 3 pontos dentro do anel mágico e seguir as próximas carreiras até ficar com a mesma quantidade. Então, não precisa medir o segundo bojo. E depois de ficar com a mesma quantidade de carreiras de pontos V, seguir fazendo as carreiras de pontos altos fechados, claro, com a mesma quantidade também. Terminei de fazer o meu segundo bojo, ficando idêntico ao primeiro, claro, com a mesma quantidade de carreiras. Comparando aqui o tamanho certinho com a mesma quantidade de pontos. Agora eu vou unir as duas peças fazendo pontos no meio, mas antes a última carreira delas deve estar do mesmo lado. Voltei aqui com o fio. Agora eu vou fazer o nozinho inicial. E depois das duas peças estar com o mesmo lado na última carreira, vou entre a última carreira feita de pontos V e a primeira de pontos altos fechado, que foi onde fiz o ponto alto dentro do ponto V. Vou nos últimos pontos dessas duas carreiras. No meio deles, entre um ponto e outro, vou passar o fio. Faço 3 correntinhas. Vou dar 2 laçadas na agulha que vou fazer um ponto alto duplo. Vou na segunda peça, entre a última carreira de ponto V e a primeira de pontos altos fechados, vou nos primeiros pontos. No meio deles, entre um ponto e outro, passo o fio fazendo um ponto alto duplo. E o ponto alto duplo são 2 laçadas. E passo 3 vezes em 2 alcinhas. Ficando dessa forma, faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto. Vou virar a peça da esquerda para a direita. E vou prender o fio na próxima carreira entre um ponto alto e outro, fazendo um ponto alto. Viro novamente, voltando. E no mesmo ponto onde fiz as 3 correntinhas, faço mais um ponto alto, ficando com 2. Uma correntinha de espaço, mais 2 pontos altos, formando assim o meu primeiro leque. Para finalizar essa carreira, vou prender com um ponto alto entre um ponto e outro da próxima carreira. Para iniciar a próxima carreira, vou virar da direita para a esquerda, caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque, fazendo um ponto baixíssimo nos próximos pontos e no espacinho de uma correntinha. Faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto, e igual na carreira anterior, viro da esquerda para a direita, vou entre um ponto alto e outro da próxima carreira e faço um ponto alto para prender.
Viro para dar continuidade, voltando para dentro do leque, faço um ponto alto, ficando com 2 pontos, uma correntinha e 2 pontos altos. Feito o leque, finalizo a carreira prendendo com um ponto alto entre um ponto e outro da próxima carreira. E sigo fazendo da mesma forma nas próximas carreiras. Para todos os tamanhos, faço leque sobre leque e devo prender sempre entre um ponto alto e outro da próxima carreira nas laterais, fazendo um ponto alto. Sempre para iniciar a próxima carreira, devo virar e caminhar com um ponto baixíssimo até o meio do leque, fazer 3 correntinhas para o primeiro ponto, virar entre um ponto alto e outro, prender com um ponto alto, virar voltando novamente para dentro do leque, fazendo mais um ponto alto, ficando com 2, uma correntinha e 2 pontos altos. Feito o leque, finalizo a carreira prendendo com um ponto alto entre um ponto alto e outro da próxima carreira. Deve seguir fazendo assim enquanto tiver carreiras. Somente na última que deve fazer diferente, igual já estou na última carreira e ela deve ser feita assim. Depois de prender com um ponto alto, deve fazer 2 correntinhas. Em cima do primeiro ponto alto da última carreira, deve fazer um ponto baixíssimo. Viro, somente na última carreira que deve fazer assim. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até essa segunda correntinha, contando de baixo para cima. E faço uma correntinha de espaço. Vou para dentro do leque e faço um leque, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Faço uma correntinha de espaço depois do leque e o final da carreira deve ficar igual no início. Então, em cima do ponto onde prendi a carreira anterior, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto da última carreira. Faço uma correntinha e corto o fio. Deve fazer assim para todos os tamanhos. Enquanto tiver carreiras, deve fazer leque sobre leque e prender na lateral entre um ponto e outro, até a penúltima carreira e somente na última fazer dessa forma. Depois de finalizar o meio, vou fazer a parte de baixo, mas antes vou passar para as laterais. E a última carreira de leque no meio deve estar do lado avesso. Então, vou virar a peça para quando for fazer a carreira de leques embaixo, ele esteja do lado avesso. E essa carreira eu vou trabalhar de baixo para cima, na lateral e vir para a parte de baixo do busto. Para que quando eu chegar no final da carreira do outro lado, não precise de cortar o fio para fazer a lateral. Já vou fazer a lateral do lado esquerdo para que fique rente com a última carreira. Então, vou começar de cima para baixo. Volto com o fio, faço o nozinho inicial. Vou em cima do último ponto alto da última carreira e vou passar o fio. Faço 3 correntinhas para ficar na altura de um ponto alto, mais 2 correntinhas que serão de base, mais 3 correntinhas para ficar na altura de um ponto alto também, totalizando 8 correntinhas. Vou contar de cima para baixo e na quinta faço um ponto alto. Para prender, vou entre um ponto alto e outro da próxima carreira e vou fazer um ponto alto. Para iniciar a próxima carreira, vou virar e vou caminhar com um ponto baixíssimo até o último ponto. E o último ponto são as 3 correntinhas iniciais. Então, faço um ponto baixíssimo no ponto e na terceira correntinha das 3 iniciais. Contando aqui de cima para baixo é na primeira. Viro. Para a próxima carreira, eu faço 3 correntinhas, que vai servir de ponto alto. E no segundo ponto de base, faço um ponto alto.
Para prender na lateral, vou entre um ponto alto e outro da próxima carreira. Igual à carreira anterior. Para finalizar, viro, caminho com ponto baixíssimo até o último ponto, que é na terceira correntinha das 3 iniciais, contando de baixo para cima. E para iniciar a carreira, viro novamente, inicio fazendo 3 correntinhas para o primeiro ponto e no segundo ponto de base, um ponto alto. Devo fazer dessa forma enquanto tiver carreiras até a última carreira de pontos altos fechado. Sempre devo prender fazendo um ponto alto entre um ponto e outro da próxima carreira, na lateral. Igual foi feito no meio, deve trabalhar prendendo nas laterais somente nas carreiras de pontos altos fechado. Então, nessa próxima carreira já vou estar na minha última carreira de pontos altos fechado, que é entre a carreira de ponto V e a primeira carreira de pontos altos fechados. Vou caminhar com ponto baixíssimo até o último ponto, virar, fazer 3 correntinhas e um ponto alto no segundo ponto de base. E entre a última carreira de ponto V e a primeira de pontos altos fechados, faço um ponto alto no último ponto, entre um ponto e outro. E como não tem mais carreira de pontos altos fechados, finalizo virando e caminhando com um ponto baixíssimo até o último ponto. Faço uma correntinha e corto o fio. E assim finalizo as carreiras em uma das laterais, para que quando eu vier fazendo uma carreira na parte de baixo do busto, aqui já está rente com a última carreira. Agora eu vou na outra lateral e vou começar de baixo para cima. Volto com o fio, faço o nozinho inicial. Igual no meio e na outra lateral, deve trabalhar somente nas carreiras de pontos altos fechado, então vou aqui, entre a carreira de ponto V e a primeira de pontos altos fechado, passo o fio entre um ponto e outro nos últimos pontos da carreira. Inicio da mesma forma, fazendo 8 correntes no total, sendo 3 para a altura de um ponto alto, 2 de base e 3 para servir de primeiro ponto. Conto de cima para baixo e na quinta correntinha faço um ponto alto. Para prender, faço um ponto alto entre um ponto e outro da próxima carreira. Viro, caminho com um ponto baixíssimo até o último ponto. E viro para iniciar a próxima carreira, fazendo 3 correntinhas para servir de primeiro ponto. E no segundo ponto de base, um ponto alto. Prendo com um ponto alto entre um ponto e outro da próxima carreira. E vou seguir fazendo dessa forma até a última carreira. Igual na outra lateral, porém agora estou fazendo de baixo para cima. Terminando de fazer aqui na última carreira, vou caminhar com ponto baixíssimo até o último ponto. E vou dar início à minha primeira carreira, que vou passar na parte de baixo do busto. Da mesma forma que a carreira anterior, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto e no segundo ponto de base, um ponto alto. Antes de dar continuidade, recomendo fazer algumas marcações importantes, para que dê certo até chegar no meio. Vou distribuir aqui leques e pontos altos. Porém, vou marcar somente onde vai ser os leques. Então, venho aqui com o primeiro marcador de pontos. Se não tiver, pode usar um pedaço de fio. E contar aqui depois do espacinho, desde o primeiro ponto até o terceiro. E no quarto, fazer a marcação. Então, aqui terá um leque. E no fim, vou saltar 3 pontos. Depois de fazer a primeira marcação, agora a partir do ponto marcado, vou contar um total de 7 pontos. Venho aqui com outro marcador e no ponto de número 8, faço a marcação, é onde terá outro leque.
Novamente, depois do ponto marcado, conto 7 pontos e no 8º faço a marcação. Novamente, vou contar depois do último ponto marcado 7 pontos e no 8º faço a marcação. Deve ir fazendo assim, marcando no 8º ponto, até não sobrar pontos ou sobrar até 7 pontos. Vou marcar aqui no 8º e para o meu tamanho vai ficar sobrando um ponto alto. Se pode sobrar nenhum ou até 7, pode então não sobrar nenhum, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos. E nessa primeira carreira que estou iniciando, vou fazer 3 correntinhas de espaço para ficar na altura do ponto alto que fiz para unir a lateral. E depois da última marcação, não deve considerar até 3 pontos. E no ponto marcado, deve fazer um leque. Como para o meu tamanho, depois do ponto marcado, sobrou um ponto alto somente. Não vou fazer mais que 3 correntinhas. Se não sobrar ponto, sobrar 2 ou 3, também não deve fazer mais que 3 correntinhas. Se sobrar a partir de 4, deve fazer uma correntinha a mais. Por exemplo, se sobrar 4 pontos depois do último ponto marcado, deve fazer mais uma correntinha, totalizando 4. Se sobrar 5, deve fazer mais 2, totalizando 5. Se sobrar 6, deve fazer mais 3, totalizando 6. E se sobrar 7 pontos depois do último ponto marcado, deve fazer mais 4 correntinhas, totalizando 7. Vou dar continuidade aqui depois dos 2 pontos. Vou fazer 3 correntinhas, que deve fazer para todos os tamanhos. Como sobrou um ponto somente, não vou fazer correntinhas a mais. E no ponto que está marcado, faço um leque de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Depois do leque, deve fazer assim para todos os tamanhos. Uma correntinha de espaço, saltar 3 pontos de base e no quarto fazer um ponto alto. Uma correntinha de espaço, saltar 3 pontos de base e no quarto fazer um leque, que é onde está o ponto com a marcação. Depois do leque, novamente faço uma correntinha, salto 3 pontos e no quarto faço um ponto alto. Uma correntinha, salto 3 pontos e no ponto que está a marcação faço um leque, que é o quarto ponto. E deve seguir fazendo dessa forma. A cada leque fazer uma correntinha, saltar 3 pontos e no quarto um ponto alto. Depois do ponto alto, uma correntinha, salto 3 pontos e no quarto, que vai ser no ponto com a marcação certinho, fazer um leque. Ficando com um ponto alto separado por uma correntinha entre um leque e outro. Fazendo meu último leque desse lado, no último ponto marcado, e no meio deve fazer dessa forma para todos os tamanhos. Uma correntinha, saltar os 3 últimos pontos depois do ponto marcado e no espacinho antes do ponto alto, fazer um ponto alto. Agora eu vou fazer uma correntinha de espaço, saltar o ponto de base e no espacinho de uma correntinha entre o ponto alto e o leque faço um ponto alto. Faço uma correntinha dentro do leque, faço um leque. Ficando com 2 pontos altos separados por uma correntinha entre um leque e outro. E como estou no leque do meio, vou fazer da mesma forma que fiz antes dele. Uma correntinha de espaço, no espacinho de uma correntinha entre o leque e o ponto alto, faço um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, salto o ponto de base nesse espacinho. Depois do ponto de base, faço um ponto alto. Ficando com 2 pontos altos separados por uma correntinha, faço uma correntinha. E claro, um lado do bojo deve ficar idêntico ao outro.
Depois de fazer o último leque, na última marcação, até chegar no meio saltei 3 pontos, então salto 3 pontos altos e no quarto ponto faço um leque desse lado. Depois do leque, vou seguir fazendo igual fiz do outro lado. Uma correntinha, salto 3 pontos, no quarto faço um ponto alto. Uma correntinha, salto 3 pontos e no quarto faço um leque. Então, desse lado não precisa fazer a marcação. Se iniciei da mesma forma que finalizei, vai finalizar da mesma forma que iniciei do outro lado, sobrando a mesma quantidade de pontos. E assim vai ficar com a mesma quantidade de leques e de pontos também. Vou continuar fazendo aqui até o final da carreira e já volto. Depois de fazer uma correntinha de espaço, saltei 3 pontos e agora eu vou fazer o meu último leque. E como havia dito que ia finalizar da mesma forma que iniciei, sobrou um ponto alto, a mesma quantidade antes do primeiro leque. As correntinhas também, claro, devem ser a mesma quantidade. Fiz 3 no início, então faço 3 aqui no final e nos 2 últimos pontos, um ponto alto sobre cada um. Antes de iniciar a próxima carreira, vou tirar as marcações. Para a próxima carreira, vou virar. Faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto. E no segundo ponto de base, faço um ponto alto. Faço 3 correntinhas de espaço. A quantidade de correntinhas devem ser a mesma da carreira anterior. Se fazer 4, deve fazer 4, 5, deve fazer 5 e por aí vai. Como eu fiz 3, faço 3 nessa carreira também. Vou para dentro do leque e vou fazer um leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Depois do leque, vou fazer uma correntinha de espaço, vou saltar a correntinha de base e em cima do ponto alto faço um ponto alto. Faço uma correntinha, salto a correntinha de base dentro do leque, faço um leque. E sigo fazendo dessa forma, leque sobre leque, ponto sobre ponto, com espacinho de uma correntinha. Depois do leque, faço uma correntinha, vou direto em cima do ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha, vou para dentro do leque e faço um leque. Chegando aqui no meio também, claro, devo fazer da mesma forma. Tem 2 pontos, vou fazer um ponto alto sobre cada um. Então, depois do leque, faço uma correntinha de espaço, salto a correntinha de base em cima do primeiro ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, salto a correntinha de base, no segundo ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, dentro do leque faço um leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E vai ficando assim, leque sobre leque, ponto sobre ponto. Depois do leque, faço uma correntinha, no primeiro ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha no segundo ponto, um ponto alto. Uma correntinha dentro do leque, faço um leque. Vou seguir fazendo aqui leque sobre leque, ponto sobre ponto, com uma correntinha de espaço, até o final da carreira e já volto. Terminando de fazer a minha segunda carreira, ficando dessa forma, ficando com a mesma quantidade de pontos que a carreira anterior.
Agora eu vou finalizar fazendo a mesma quantidade de correntinhas que fiz na última carreira e no início, e nos últimos pontos altos faço um ponto alto sobre cada um. O final e o início devem sempre serem iguais. Vou virar para fazer a próxima da mesma forma que fiz na carreira anterior. Inicio com 3 correntinhas para o primeiro ponto e no segundo ponto de base faço um ponto alto. Faço 3 correntinhas, que é a mesma quantidade da carreira anterior. Dentro do leque faço um leque, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Depois do leque, faço uma correntinha, salto a correntinha de base e em cima do ponto alto faço um ponto alto. Uma correntinha, dentro do leque faço um leque. E vou dar continuidade fazendo assim até o final da carreira e nas minhas próximas. Toda carreira deve fazer leque sobre leque, ponto sobre ponto, com uma correntinha de espaço. E claro, antes e depois do leque do meio tem 2 pontos, sigo fazendo ponto sobre ponto, ficando com 2 pontos altos em todas as carreiras. Pode fazer a quantidade de carreiras que quiser, mas se for fazer o bico, a peça ficará maior. Para o bico serão diminuídos os leques a partir do segundo até o penúltimo e vai sobrar somente um. Fazendo em centímetros, faço para o tamanho P até ficar com 5 a 6 centímetros de altura somente dessas carreiras repetidas. Para o PP pode fazer de 4 a 5. Para o M de 5 a 6, para o G de 6 a 7 e GG 7 a 8 centímetros. Mas claro, pode fazer a quantidade que quiser. Em quantidade de carreiras usando essa mesma espessura de fios. Para o PP, pode fazer 4 carreiras, para o P, 5, para o M, 6, para o G, 7 e GG, 8 carreiras. Como o tamanho depende do ponto de cada um, recomendo fazer sob medida. Agora eu vou continuar fazendo aqui todas as minhas carreiras de leque sobre leque, ponto sobre ponto, com uma correntinha de espaço e volto quando finalizar. Terminei de fazer todas as minhas carreiras até ficar do tamanho que preciso. Ficou com mais ou menos 5 centímetros e fiz um total de 5 carreiras para o meu tamanho P, como havia dito que ia fazer. E depois de finalizar a carreira, fazendo uma correntinha e cortando o fio depois do ponto alto, vou fazer o bico no meio. Então, volto com um fio, faço o nozinho inicial e recomendo passar o fio em cima do ponto alto, e esse ponto alto recomendo que seja o segundo da carreira. Para o meu tamanho, antes dos 2 pontos altos entre um leque e outro no meio, tem 3 pontos altos sozinhos. Então, vai ficar com um ponto alto somente entre o ponto alto que vou passar o fio e os 2 pontos altos do meio. Independente da quantidade de pontos, deve iniciar no segundo ponto alto, entre um leque e outro. Depois de passar o fio, faço 3 correntinhas, que vai servir de ponto alto. Vou direto para dentro do leque e vou fazer um leque. 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Para todos os tamanhos, deve deixar o primeiro ponto alto, o primeiro e o segundo leque para trás. E assim inicio a carreira sobre o segundo ponto de base e o terceiro leque de base. Faço uma correntinha, vou saltar o ponto alto de base e no próximo leque faço um leque. Onde tiver um ponto alto, deve saltar, fazer uma correntinha de espaço e fazer um leque no próximo leque. E para todos os tamanhos, chegando no meio, deve fazer uma correntinha depois do leque e entre os 2 pontos altos, deve fazer um ponto alto somente. Faço uma correntinha e no leque do meio faço um leque. No meio, que é onde tem 2 pontos altos, deve fazer um ponto alto entre eles. Depois do leque, faço uma correntinha e, igual do outro lado, faço um ponto alto entre os 2 pontos, uma correntinha. No próximo leque, faço um leque.
Depois do leque, vou fazer uma correntinha, onde é um ponto alto, igual do outro lado eu salto. Então, faço uma correntinha e salto o ponto alto de base e vou direto no próximo leque e faço um leque. E como iniciei a primeira carreira a partir do segundo ponto alto da carreira anterior, finalizo no penúltimo, sobrando a mesma quantidade de pontos e leques. Então, vou aqui no penúltimo ponto e faço um ponto alto depois do leque. E assim, igual no início, sobra 2 leques e um ponto alto. Viro e faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto para a próxima carreira. E a partir dessa carreira, eu vou começar a fazer diminuições. E vou diminuir um ponto alto no início e no final da carreira. No início, diminuo o primeiro ponto alto e no final, o último ponto. Os leques são formados por 4 pontos, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Fazendo diminuição, sempre do primeiro ponto no início da carreira, fica um ponto alto, uma correntinha e 2 pontos altos dentro do leque, totalizando 3 pontos. Faço uma correntinha no próximo leque, faço um leque normalmente. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Depois do leque, faço uma correntinha em cima desse ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha no próximo leque, um leque. E sigo a carreira fazendo normalmente, igual à carreira anterior, porém, o primeiro e o último leque vou fazendo diminuições. Faço uma correntinha sobre o ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha. No meu penúltimo leque, faço um leque normalmente. Agora, eu vou para o último leque e vou fazer a diminuição de um ponto. Faço uma correntinha, dentro do leque faço 2 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto somente, ficando igual o primeiro leque, porém diminuindo o último ponto. E finalizo a carreira fazendo um ponto alto na terceira correntinha das 3 iniciais da carreira anterior. Viro, faço 3 correntinhas que vai servir de ponto. Vou para dentro do leque e vou diminuir mais um ponto alto. Então, faço no espacinho de uma correntinha somente 2 pontos altos. Ficando dessa forma. Faço uma correntinha, vou para o meu segundo leque e faço um leque normalmente. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Depois do leque, igual à carreira anterior, faço uma correntinha, sobre o ponto alto, um ponto alto, uma correntinha e no próximo leque, um leque. Faço uma correntinha, no próximo ponto faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo leque faço um leque. Depois do leque, vou fazer uma correntinha e como faço diminuições de um ponto alto no final da carreira também, no último leque vou tirar um ponto, fazendo somente 2 pontos altos no espacinho de uma correntinha. E faço um ponto alto em cima do ponto da carreira anterior. Ficando dessa forma, o início e o final da carreira ficando iguais. Vou virar. Faço 3 correntinhas para o primeiro ponto e vou diminuir também um ponto alto nessa próxima carreira. Ao invés de fazer 2 pontos, faço somente um e vou fazer no segundo e último ponto alto. Lembrando que no início da carreira sempre deixo o primeiro ponto sem fazer. E vou seguir normalmente até o final da carreira, fazendo leque sobre leque, um ponto alto no ponto de base com uma correntinha de espaço.
Chegando aqui no final da carreira, eu vou finalizar fazendo igual fiz no início. Faço uma correntinha e somente no primeiro ponto alto faço um ponto alto. Não vou fazer no segundo, lembrando que no final da carreira salto o último ponto. Em cima do ponto da carreira anterior, faço um ponto alto. Viro, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto, diminuo um ponto alto nessa carreira também, então vou saltar esse ponto alto que sobrou. E ir direto dentro do leque, vou fazer um leque. Agora a carreira vai ficar com um ponto alto e um leque. A partir daqui, não faço mais ponto sobre ponto entre um leque e outro. Para todos os tamanhos, deve fazer assim. Quando ficar com um ponto alto e um leque completo, deve fazer uma correntinha, saltar o ponto alto do meio e ir para dentro do próximo leque fazer um leque. Feito leque sobre leque, faço uma correntinha, salto o ponto alto, no próximo leque faço um leque. Nessa carreira ficando sem ponto alto entre um leque e outro. E ficando certinho com leques completos, com um ponto alto no início e no final. Vou saltar aqui o último ponto e em cima do último ponto alto, que é as 3 correntinhas iniciais, faço um ponto alto. Agora eu vou começar a diminuir esse primeiro e último leque completo. A forma de diminuir deve ser a mesma das carreiras anteriores. Inicio a carreira fazendo 3 correntinhas. Dentro do leque, tiro o primeiro ponto fazendo um ponto alto, uma correntinha e 2 pontos altos. Igual fiz no primeiro leque, deve fazer assim para todos os tamanhos. Faço uma correntinha, vou no próximo leque, faço um leque. Faço uma correntinha, no próximo leque, que para o meu tamanho já é o último, faço 2 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto somente, diminuindo o último ponto do leque. E em cima do ponto da carreira anterior, depois do leque, faço um ponto alto, ficando dessa forma. E vou seguir fazendo as diminuições da mesma forma que fiz nos primeiros leques. Para todos os tamanhos, as diminuições são as mesmas, diminuindo um ponto alto em cada carreira. No início deve diminuir sempre o primeiro e no final sempre o último. Deve fazer assim até ficar com um leque completo somente, com um ponto alto no início e um ponto alto no final. Então, se tiver mais leques, pode ir diminuindo até sobrar somente um, com um ponto alto somente, antes e depois dele. Vou seguir fazendo aqui todas as diminuições até ficar com um ponto alto, um leque e um ponto alto e já volto. Segui fazendo as diminuições. Aqui está com 2 pontos altos antes e depois do leque. Nessa próxima carreira já vai ficar com somente um. Então, vou fazer aqui 3 correntinhas. Lembrando que deve ir diminuindo até ficar com um ponto alto, um leque e um ponto alto. A carreira sempre deve iniciar com 3 correntinhas, salto esse ponto que sobrou e vou direto dentro do leque e faço um leque. Para finalizar, vou saltar o ponto alto que sobrou entre o leque e o último ponto, e no último ponto faço um ponto alto. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E assim finalizo o bico, ficando dessa forma. Agora eu vou dar início ao acabamento e ele será em relevo. Vou voltar aqui com o fio. Faço o nozinho inicial. E vou passar o fio bem na base do segundo ponto alto da primeira carreira, que foi no mesmo ponto onde iniciei a primeira carreira do bico. Então, na base do ponto, ou seja, em cima do ponto alto da última carreira do busto, passo o fio, pego no meio do primeiro ponto alto da primeira carreira e faço 2 pontos baixos juntos.
Vou para a próxima carreira e faço 2 pontos baixos pegando no meio do ponto, no ponto alto que está em cima desse. Na próxima carreira, no ponto alto em cima desse ponto, faço 2 pontos baixos pegando no meio dele. E sigo fazendo assim em todas as carreiras no ponto alto que está acima do outro. Pego no meio do ponto e faço 2 pontos baixos, até chegar no último. Agora, chegando nas carreiras com diminuições em cada uma, pego no meio do ponto e faço 3 pontos baixos. Se achar 3 pontos muito, pode fazer 2, mas recomendo fazer 3, que é o suficiente. Vou continuar fazendo e quando estiver chegando no último ponto, eu volto. Chegando aqui na última carreira, segui fazendo em cada uma 3 pontos baixos, pegando no meio do ponto. Agora eu vou aqui na última e vou fazer 3 pontos baixos também. Se quiser deixar essa parte de baixo mais reta ou mais parecida com a foto de inspiração, é só fazer até aqui o acabamento. Cortar o fio e iniciar na alcinha do outro lado. Como eu vou deixar mais arredondado e fazer o acabamento aqui no meio, vou fazer um ponto baixo em cada ponto do leque e no meio dele 2 pontos baixos. Aí, para quem quiser deixar essa parte mais reta e sem acabamento, é só não fazer ponto no ponto alto do leque e nem no meio dele. É só iniciar nessa primeira alcinha, fazendo 3 pontos baixos. Vou dar continuidade fazendo aqui igual do outro lado, em cada carreira, pego no meio do ponto e faço 3 pontos baixos. Quando estiver na última carreira, eu volto. Terminando de fazer o acabamento, fiz aqui até o final da carreira com diminuição, ficando igual ao outro lado. E agora eu vou fazer nas carreiras de pontos altos abaixo do busto. Vou nessa carreira abaixo, lembrando que é os mesmos pontos altos onde fez o bico. Aqui, por exemplo, é o penúltimo ponto. Então, todas as carreiras feito ponto sobre ponto, faço 2 pontos baixos pegando no meio deles. Vou no próximo ponto alto abaixo desse e faço 2 pontos baixos pegando no meio dele. E vai ficando em relevo igual ao outro lado, trabalhando 2 pontos baixos pegando no meio do ponto da mesma carreira onde fez o bico. Agora aqui no último ponto faço 2 pontos baixos e para finalizar, na base desse mesmo ponto alto, ou seja, em cima do ponto alto da última carreira do busto, faço um ponto baixíssimo. Depois do ponto baixíssimo, puxo bem o fio e corto. Depois passo esse fio para o lado avesso para fazer o arremate. E assim finalizo o acabamento no bico. Agora eu vou crescer mais essa peça na largura, então vou passar para as laterais. A peça que vou acrescentar vai ser feita separadamente. Depois que finalizar e fazer o acabamento, faço a costura. A forma de fazer deve ser a mesma para todos os tamanhos. Primeiro faço o nozinho inicial, conto ele como correntinha, depois faço mais 5 correntinhas. E assim totaliza 6, contando com o nozinho inicial. Depois faço mais 6 correntinhas. Depois mais 6 correntinhas e sigo fazendo de 6 em 6 correntinhas até o tamanho que preciso. A quantidade de correntinhas devem ser múltiplos de 6. Como vou fazer o tamanho P, vou fazer um total de 24 correntinhas. Usando esse mesmo fio e agulha, pode fazer essa mesma quantidade. Para o PP pode fazer 18. Para o M30, para o G36 e GG42. Pode também fazer em centímetros para quem está usando outra espessura de fio. Mas não deve deixar as correntinhas passar do meio.
para que, quando costurar e fazer o outro lado, ela tenha uma distância no meio para passar o cordão. Então, para o tamanho P, pode fazer até 13 centímetros de correntinha. Para o tamanho PP, pode fazer até 9 centímetros. Para o M, pode fazer até 17 centímetros. Para o G, 21 e GG, 25 centímetros. Porém, pode fazer o busto de uma medida e fazer as correntinhas de outra. Por exemplo, pode fazer o busto para um tamanho G e fazer a quantidade de correntinhas ou em centímetros no tamanho M ou G. Por isso, recomendo fazer sob medida. E depois de fazer a quantidade de correntinhas até ficar do tamanho que precisa, recomendo fazer mais 2. Contar de cima para baixo e na quinta correntinha fazer um ponto alto. E assim fica com 2 pontos altos. Agora faço uma correntinha de espaço e aqui no início salto 3 correntinhas de base e na quarta faço um leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Faço uma correntinha e a partir desse primeiro leque salto 5 correntinhas de base. E na sexta faço um leque. E deve ir fazendo dessa forma, depois do leque, uma correntinha de espaço, saltar 5 de base e na sexta fazer um leque, até sobrar 5 correntinhas no final. Vou aqui, depois do segundo leque, fazer uma correntinha, saltar 5 de base e na sexta faço um leque. E já estou aqui fazendo o meu último leque, que está sobrando 5 correntinhas, e vou fazer o final igual fiz no início. No início fiz 2 pontos, uma correntinha, saltei 3 correntinhas de base e na quarta fiz um leque. Então aqui no final faço uma correntinha, salto 3 correntinhas de base e nos 2 últimos pontos faço um ponto alto sobre cada um, ficando com 2. Viro e para a próxima carreira faço 3 correntinhas para o primeiro ponto e no segundo ponto de base um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, dentro do leque faço um leque. Depois do leque faço uma correntinha, vou no próximo leque e faço um leque. Uma correntinha, no próximo leque faço um leque. E deve ir fazendo dessa forma, leque sobre leque, com uma correntinha de espaço. Depois de fazer o último leque, deve fazer uma correntinha e nos 2 últimos pontos, um ponto alto sobre cada um, ficando igual no início, 2 pontos altos sobre 2 pontos altos. Feito a segunda carreira, viro e faço essa carreira e as próximas da mesma forma. Sempre inicio com 3 correntinhas para servir de primeiro ponto e no segundo ponto de base faço um ponto alto, ficando com 2. Faço uma correntinha e dentro do leque faço um leque. Vou dar continuidade aqui até o final da carreira dessa forma. Para todos os tamanhos, a quantidade de carreiras que devem ser feitas deve ser a mesma que tem na lateral do cropped. Então, não deve fazer medindo em centímetros ou o tamanho que quiser. Deve contar quantas carreiras tem nessa lateral do cropped, desde a primeira até a última, e fazer na mesma quantidade. Tendo a mesma quantidade de carreiras, claro, fica do mesmo tamanho e com a mesma quantidade de pontos também, para poder unir depois. Quando eu fizer todas as minhas carreiras, eu volto. Terminei de fazer as minhas carreiras repetidas, ficando com a mesma quantidade das carreiras que estão na lateral. Segui fazendo leque sobre leque, ponto sobre ponto, com uma correntinha de espaço.
Agora eu vou dar início ao acabamento, mas antes devo observar em qual lado está a última carreira de leques do cropped e deixar a última carreira de leques dessa peça do mesmo lado para iniciar o acabamento. Se no cropped a última carreira estiver do lado avesso, na peça também deve fazer o acabamento com a última carreira do lado avesso. Aí é só cortar o fio e iniciar a carreira em cima do último ponto alto do outro lado. Como não vou precisar, faço uma correntinha para iniciar o acabamento. Nesse mesmo ponto alto, faço 2 pontos baixos pegando no meio dele. Para todos os tamanhos, independente do lado que vai fazer o acabamento, deve fazer da mesma forma. Em todas as carreiras, deve pegar no meio do último ponto e fazer 2 pontos baixos. O acabamento deve ser feito de baixo para cima, para que faça o acabamento em uma lateral, depois passa para a parte de cima, que é onde estão as correntinhas, e depois finaliza na outra lateral. Chegando aqui na última carreira, vou fazer 2 pontos baixos, pegando no meio do ponto, e vou passar para a parte de cima, que é onde tem as correntinhas. Nesse mesmo ponto alto, onde fiz os 2 pontos baixos, em cima dele vou fazer um ponto baixo, uma correntinha para ficar uma pontinha e um ponto baixo, tudo no mesmo ponto. No segundo ponto de base, faço um ponto baixo. No espacinho de correntinha, aqui tem 3 correntinhas saltadas, faço 2 pontos baixos. Recomendo fazer a quantidade de pontos baixos um a menos que a quantidade que tem de correntinhas de espaço. Na correntinha onde foi feito o leque, faço um ponto baixo. E no espacinho de 5 correntinhas, faço 4 pontos baixos. Um ponto baixo a menos que a quantidade que tem de correntinhas. E sigo fazendo assim. Na correntinha onde foi feito um leque, um ponto baixo. Na correntinha que tem 5 correntinhas de espaço, 4 pontos baixos. Agora, chegando aqui no outro espacinho, onde tem somente 3 correntinhas, faço 2 igual do outro lado. E nos 2 últimos pontos, um ponto baixo no penúltimo, e no último faço um ponto baixo igual do outro lado, uma correntinha e um ponto baixo. Para ficar uma pontinha e a peça fica mais quadradinha, fica melhor para costurar. Agora eu vou passar para essa outra lateral e em cada carreira eu vou pegar no meio do ponto e vou fazer 2 pontos baixos juntos. Chegando aqui na última carreira, fiz 2 pontos baixos pegando no meio do ponto e agora em cima dele faço um ponto baixíssimo para finalizar. Faço uma correntinha e corto o fio. E assim finalizo o acabamento nessa primeira peça, ficando dessa forma. Agora eu vou fazer a segunda com a mesma quantidade de correntinhas, fazer a mesma quantidade de pontos e carreiras. Então a segunda não precisa medir, que claro ficará do mesmo tamanho. Depois que terminar de fazer todas as carreiras, faço o acabamento também da mesma forma. E claro, com a última carreira do mesmo lado. Quando finalizar a segunda peça igual a essa, eu volto. Terminei de fazer a segunda peça, ficando dessa forma. Fiz a mesma quantidade de carreiras, de pontos e o acabamento do mesmo lado. Agora, antes de unir no cropped, vou fazer o acabamento em volta dele e também as alças. Vou voltar com o fio, vou fazer o nozinho inicial. E em cima do último ponto alto da última carreira, vou passar o fio. Faço uma correntinha. E nesse mesmo ponto alto, vou pegar no meio dele e vou fazer 2 pontos baixos. Vou na próxima carreira, pego no meio do último ponto e faço 2 pontos baixos. E sigo fazendo dessa forma. Em cada carreira, pego no meio do último ponto e faço 2 pontos baixos.
Fiz aqui 2 pontos baixos na última carreira, agora eu vou em cima do mesmo ponto alto e vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. No segundo ponto de base, faço um ponto baixo. E no ponto baixo que fiz para prender na lateral, faço 2 pontos baixos. Chegando no bojo, vou fazer em todas as carreiras o mesmo acabamento que fiz na lateral. Vou na primeira carreira de pontos altos, pego no meio do ponto e faço 2 pontos baixos. Vou para a próxima carreira, pego no meio do ponto e faço 2 pontos baixos. Vou fazendo dessa forma e volto quando estiver chegando na última carreira. Segui fazendo aqui 2 pontos baixos, pegando no meio do ponto de cada carreira. Agora eu vou aqui na última, que na verdade é a primeira carreira da peça, onde tem 3 pontos altos. Vou pegar no meio do ponto e vou fazer 2 pontos baixos. Vou agora nessa correntinha onde fiz os 3 pontos altos, eu vou fazer um ponto baixo. E já vou dar início à alça. Se quiser, não precisa fazer ponto nessa correntinha, já pode fazer a alça depois de fazer os 2 pontos baixos, pegando no meio do ponto. Pode fazer a alça do tamanho que quiser. Recomendo contar as correntinhas para fazer a mesma quantidade do outro lado. E se quiser, também pode passar o mesmo cordão de cima na parte de trás da peça. Vou fazer separadamente um cordão para um pescoço e um outro separado para a parte de trás. Para o tamanho P, se for fazer a mesma alça para passar atrás, pode fazer com mais ou menos 1 metro. E a cada tamanho, a diferença é de 10 centímetros. Para somente o pescoço, pode fazer com mais ou menos 40 centímetros de alça. E 5 centímetros de diferença para cada tamanho. Vou fazendo aqui e já volto. Terminei de fazer as minhas correntinhas até ficar do tamanho que preciso. Precisei fazer mais ou menos 80 com os meus pontos. Agora eu vou contar de cima para baixo e na terceira correntinha eu faço um ponto baixo. Pode fazer um ponto baixíssimo se quiser a alça mais fina, meio ponto alto ou ponto alto se quiser a alça mais larga. Vou na próxima correntinha e faço um ponto baixo, na próxima um ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada correntinha de base. Volto quando estiver finalizando. Finalizando a alça, fiz um ponto baixo em cada correntinha de base, ficando dessa forma. Agora, vou aqui na mesma correntinha onde fiz um ponto baixo para iniciar a alça, faço um ponto baixo para finalizar. Se não tiver feito na correntinha para iniciar a alça o ponto baixo, deve finalizar fazendo 2 pontos baixos pegando no meio do ponto desse outro lado. Vou seguir fazendo aqui em cada carreira, pegando no meio do ponto 2 pontos baixos. Quando estiver na última carreira, eu volto. Segui fazendo 2 pontos baixos, pegando no meio do último ponto de cada carreira, igual do outro lado. E agora aqui no meio, vou nessa alcinha aqui, onde fiz para prender, e vou fazer 3 pontos baixos pegando no meio dela. Na correntinha onde fiz o leque, faço um ponto baixo, e na outra alcinha, pegando no meio dela, também faço 3 pontos baixos. E agora eu vou seguir fazendo no outro bojo da mesma forma. Em cada carreira, faço 2 pontos baixos pegando no meio do ponto. Vou dar continuidade fazendo aqui todo o acabamento da mesma forma que fiz de um lado, faço do outro também. A primeira alça iniciei fazendo um ponto baixo dentro da correntinha. Depois do ponto baixo, faço as correntinhas o mesmo total, volto fazendo pontos baixos e finalizo fazendo um ponto baixo na mesma correntinha de onde iniciei. Depois vou passar para o outro lado, em cada carreira faço 2 pontos baixos. E na alcinha da lateral, onde fiz para prender, faço 2 pontos baixos igual fiz do outro lado. Em cima do ponto alto, um ponto baixo e no último ponto, faço um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo.
Depois sigo nas próximas carreiras fazendo 2 pontos baixos. Quando estiver finalizando todo o acabamento, eu volto. Terminando de fazer o acabamento desse outro lado, ficando dessa forma. Claro, as alças ficando do mesmo tamanho, pois fiz a mesma quantidade de correntinhas. E agora, vou finalizar. Depois de fazer 2 pontos baixos pegando no meio do ponto da última carreira, em cima desse mesmo ponto, faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e corto o fio. Agora, eu vou fazer a primeira costura na lateral. Antes, deve observar se as peças estão do lado certo, não pode ficar nenhuma do lado avesso. Vou costurar lateral com lateral, então volto com o fio. Vou usar essa agulha, mas pode usar qualquer uma. Vou iniciar a costura pelo cropped, em cima dessa correntinha que fiz, em cima do ponto alto, passo o fio e faço alguns nós. Ao invés de costurar, se quiser, pode fazer pontos baixos nos pontos para unir as duas peças. Passo novamente a agulha nessa mesma correntinha de baixo para cima. Como no cropped, passei o fio no primeiro ponto alto de baixo para cima, vou na peça também no primeiro ponto, contando de baixo para cima, que é no ponto baixíssimo que fiz para finalizar a carreira. E volto passando de baixo para cima no segundo ponto alto de base do cropped e vou costurar pegando somente na segunda alcinha. Vou no segundo ponto alto da peça, passo a agulha de cima para baixo, pegando somente na segunda alcinha. E volto para o cropped no próximo e terceiro ponto, passando a agulha de baixo para cima. Vou no próximo e terceiro ponto da peça, passo a agulha de cima para baixo, pegando somente na segunda alcinha. E vou seguir fazendo dessa forma, costurando ponto com ponto, pegando somente na segunda alcinha. Quando volto para o cropped, passo a agulha de baixo para cima e quando vou para a peça, passo a agulha de cima para baixo. Mas claro, se não quiser pegar somente na segunda alcinha, pode pegar nas duas alcinhas do ponto normalmente. Volto quando estiver finalizando. Terminando de fazer a costura, ficando dessa forma, assim fica o lado avesso. Agora, eu vou finalizar pegando nos últimos pontos. Agora, eu vou finalizar fazendo a costura nos últimos pontos. Vou virar para o lado avesso e fazer o arremate do fio. E assim finalizo a união dessa lateral, ficando dessa forma. E vou fazer da mesma forma do outro lado. É só passar o fio em cima do primeiro ponto alto. Como fiz a costura desse lado de baixo para cima, do outro também vou fazer. Então, vou começar pela peça separada e ir costurando no cropped, para poder costurar de baixo para cima. Pego somente na segunda alcinha e volto quando finalizar essa segunda união. Terminei de fazer a costura da segunda lateral, ficando dessa forma. Segui o mesmo passo a passo da primeira. Agora, vou fazer o cordão para passar na parte de trás. O cordão pode ser feito da forma que quiser. Se quiser, pode fazer igual a alça, usando os mesmos pontos. Pode também fazer somente de correntinhas, com cordão duplo ou não. Vou fazer com correntinhas e ponto baixíssimo. Então, volto aqui com o fio, faço o primeiro nozinho e sigo fazendo correntinhas até o tamanho que preciso. Pode fazer a quantidade que quiser,
mas o tamanho deve dar para passar nos bloquinhos das duas laterais. Vou fazendo aqui e já volto. Terminei de fazer as minhas correntinhas. Agora, eu vou contar de cima para baixo e na terceira eu vou fazer um ponto baixíssimo. Na próxima correntinha, faço um ponto baixíssimo. Na próxima, um ponto baixíssimo, eu vou seguir fazendo um ponto baixíssimo sobre cada correntinha de base. Volto quando estiver finalizando. Terminando aqui de fazer um ponto baixíssimo em cada correntinha de base, ficando dessa forma. Agora, eu vou na última correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo e já puxo o fio para finalizar. O arremate do fio, eu pego essas duas pontas e faço alguns nós. Depois escondo dentro dos pontos, corto o fio e, se necessário, passo uma cola. E depois de finalizar o cordão, antes de passar, vou mostrar como fazer a aplicação dos bojos. Usar bojos é opcional e pode aplicar da forma que quiser. Já estou aqui com o primeiro bojo. Antes da costura, deve posicionar o bojo na peça e recomendo deixar até a última carreira. Não pode passar para que ele não apareça nos pontos abaixo do busto. E para que a parte da frente não fique tão marcado, vou costurar somente as pontinhas do bojo. Volto com a agulha de costura e o fio, mas claro, se quiser pode costurar por toda a volta, principalmente se o bojo ficar nas laterais certinho, rente com a última carreira. E costurando as laterais, recomendo se o bojo for aparecer. Agora, vou observar quantos pontos vou deixar em cada lado para que o bojo fique no meio certinho. Primeiro, eu vou fazer a costura na ponta do lado direito com o bojo de cabeça para baixo. E vou fazer pelo menos 2 pontinhos e depois faço o arremate. Deve tomar cuidado para que o bojo não passe da última carreira. Se necessário, pode costurar o meio da parte de baixo também. Agora, já vou arrematar o fio. Vou cortar a sobra de fio e passar para a outra ponta e fazer a costura da mesma forma. Somente 2 pontinhos, depois faço o arremate. E vai ficar sobrando certinho a mesma quantidade de pontos para as duas laterais. Faço o nozinho na ponta do fio, passo a agulha na ponta do bojo, posiciono da forma que ele deve ficar, faço a costura e o arremate do fio. E depois de costurar as duas pontas da parte de baixo do bojo, vou passar para a parte de cima. Costurando a lateral ou não, antes de costurar a parte de cima, recomendo puxar um pouquinho a peça, deixando o bojo bem acomodado para que não fique folga nas laterais. Se a peça não cobrir todo o bojo e ver que ele vai aparecer, recomendo costurar as laterais. Aqui não será necessário, pois ele vai ficar bem acomodado na peça. Volto com a agulha e o fio, faço o nozinho na ponta. Vou passar a agulha na ponta de cima e fazer 2 pontinhos e o arremate do fio. E assim finaliza a costura do primeiro bojo. Observa-se que não ficou um espaço na lateral. Então, mesmo não costurando as laterais, não fica com folga. É só ajeitar bem o bojo na peça.
Agora eu vou fazer a costura do segundo bojo da mesma forma. Para o segundo é mais fácil, que é só contar a mesma quantidade de pontos que deixei nas laterais e na parte de cima e fazer a costura no mesmo ponto. Volto quando fazer a aplicação do segundo bojo e o arremate de todos os fios. Fiz a aplicação do segundo bojo, contei os pontos que sobraram no primeiro, nas laterais, e costurei no mesmo ponto no segundo. Fiz o arremate de todos os fios e passei o cordão na parte de trás como um cadastro. E o cropped já está finalizado. Se gostou desse vídeo, peço para que deixe seu like. Para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal. Peço para que todos ativem o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.